de uma derrota dessa, e o Ituano era o pior time dessas quartas de final, e que dá para dar essa palavra para o torcedor corintiano? Falar nesse momento, todo mundo triste, esperávamos nessa eliminação, a gente estava sobre o título, como sempre falei, desde o começo do Corinthians, o que eu mais queria, cadê, o pessoal do grupo inteiro, o individual também, como era inteiro. Infelizmente estamos tristes, velho, agora é trabalhar, temos um mês, né, brasileiro, levantar os cacos aí, dar a volta por cima agora. A questão psicológica da equipe agora para esses 23 dias de preparação, primeiro para a Libertadores, depois já para a sequência do Campeonato Brasileiro. Falei, temos um tempo para treinar, acertar o que erramos hoje, acredito eu que a gente pagou muito caro pelo começo do nosso jogo, conseguimos botar uma pressão, né, no campo, que era o nosso, que a gente queria, o que a gente conversou durante a semana, que a gente conversou antes do jogo, que é o que a gente faz dentro de casa, mostrar nossa força. Acho que a gente não conseguiu mostrar isso dentro do campo, estavam muito passivos, a bola não estava chegando, acho que a gente estava girando do lado pro outro muito lento, mas faz parte, tem dia que é assim mesmo. Agora como eu falei, levantar a cabeça e ter muito trabalho pela frente. Como é que aconteceu ser eliminado no Paulistão? Você acha que foi merecida essa eliminação, na sua opinião? Cara, pelo segundo tempo, acredito que não. A gente martelou até o final, né? Vocês viram ali, o do Gil, teve meu chute, teve dois no Yuri. Acho que, como eu falei, acho que a gente pagou pelo começo do jogo. Quem vem aqui na arena sabe que o nosso começo de jogo é aquela loucura que a gente fala, de jogar para cima, aqueles 10 minutos de pressão. Acho que a gente faltou isso hoje, no começo do jogo. A gente deixou o tranquilo no começo do jogo. Não assustava eles. Então acho que a gente pagou caro por esse começo do primeiro tempo. Mas acho que no segundo tempo a gente conseguiu. Foi de jogo, o Ituano acabou recuando um pouco. Achou um gol no começo do jogo também, que dificultou um pouco. Sair atrás do resultado. Mas falei, é ver o que errou. Trabalhar, tem que fazer, lamentar pela eliminação, é o que nós queríamos. Como é que é a conversa com o Fagner? É o bem cobrado pela torcida. Cara, faz parte, né? Ele é um cara experiente, infelizmente ele já errou respeito aqui, a gente conversou lá no meio, mas acho que ele foi homem pra caralho, no sentido que a gente queria blindar o Pedrinho. O Pedrinho é jovem, a gente queria deixar ele por último. Acho que o torcedor talvez não viu isso, mas a gente não. Mas se o Pedrinho erra, talvez a pressão não ia ser a mesma que está sendo para cima do Fagner, mas é um moleque, e se ele se abater, é o que a gente fez, eu fiz isso lá no Boca com o Giovani, que estava em campo, eu deixei ele por último também, foi uma decisão minha lá no campo, falei, Giovani, você vai ser o último, se tiver que bater o Cássio bate antes. Foi a decisão nossa que a gente tomou dentro de campo também, de deixar o Pedrinho, de blindar ele, então o Fagner foi pra caramba. Aqui, Guedes, por favor, e como que foi o dia anterior na questão do CT, no dia de treinamento dos pênaltis? Foram os mesmos que chegaram ao jogo de hoje? Foi a mesma equipe que teve bons números nos pênaltis lá no CT? Sim, cara, todo mundo bateu. Ele bate muito bem, bate ainda bem do Fagner, mas é como a gente fala, não era para ser, infelizmente ele errou, logo seguido o Gil também errou. Faz parte, como eu falei, levantar a cabeça, corre quem bate, aquele velho ditado, e como eu falei, no sentido do Fagner, ele foi homem demais, porque a gente queria blindar o Pedrinho e ele entendeu isso lá na hora. Esse entrar tranquilo, Rod. Aí, deixa eu sair. Tem que falar dele, é uma qualidade tremenda. Eu particularmente amo jogar com ele, porque ele faz o time jogar. E me entende muito, sabe que tem que me fazer jogar. Mesmo eu marcado, ele joga a bola em mim para não ficar desligado do jogo. Então, acabou faltando isso no primeiro tempo. Peguei muito pouco na bola, né? Eles estavam marcando muito bem. O ponta mesmo deles voltava lá, tirava a linha de passe do Fábio. Mas é o que a gente conversou durante o jogo e falou, arrisca o passe, mesmo assim, bateu no jogo. Mas acho que faz parte, eles também fizeram uma belíssima partida nesse sentido da marcação. Mas foi como eu falei, no começo do jogo falta a gente arriscar um pouquinho mais. Para o torcedor corintiano, a explicação de como é que o Corinthians caminha agora, sorteio da Libertadores dia 27, início dia 5 de abril, e esses 20 e poucos dias aí com o Fernando Lázaro no comando, que o presidente tem para falar para o torcedor corintiano. Primeiro que a gente, assim como torcedor, né, uma tristeza muito grande ser eliminado dessa forma dentro de casa, com uma Neoquímica Arena cheia, como todos os jogos que o Corinthians fez aqui esse ano, né, uma média de público maior do que sempre, recorde. A gente fica muito triste com a eliminação. A gente sabe, e no meu ponto de vista, o Corinthians não fez um bom primeiro tempo, o segundo tempo melhorou, criou oportunidades, infelizmente não conseguiu fazer o gol. E pênaltis a gente sabe que nem sempre, né, o resultado é o esperado. Então,
É uma decepção para todos nós aqui dentro estamos decepcionados, todos esperavam passar para a semifinal, mas agora o que a gente tem que fazer é levantar a cabeça, trabalhar, temos um tempo para trabalhar mais, para que a gente conserte o que não deu certo hoje e volte mais forte nos próximos campeonatos. Você não deu nada da gente aqui em relação às perguntas que nós fazemos. Burinho agora, um mês, o Corinthians fora, e aí, Lázaro vai, Lázaro fica. Dá para cravar que nesse período, mesmo sendo início de trabalho, a diretoria banca o treinador independentemente de qualquer coisa, de qualquer pressão e etc. Então, pergunto porque na temporada passada com o Silvinho foram só 2 rodadas de Paulistão e ele acabou saindo, né? Não, Capelanes, eu vou responder até por educação e respeito que eu tenho a você, mas isso não existe a menor possibilidade, a gente entende que o trabalho vem sendo bem feito, acho que vocês têm acompanhado também uma evolução do time, fizemos grandes jogos, esse ano fizemos bons clássicos, infelizmente hoje o time não foi bem, hoje era um jogo decisivo, eliminatório, e nesse tipo de jogo você não pode errar, né? Então, perdemos a chance aí de sair com uma vitória, principalmente no segundo tempo, que na minha opinião o Corinthians fez um bom jogo, e acabamos sendo eliminados nos pênaltis. Mas isso, estou te respondendo por educação, mas é um início de trabalho, são 2 meses e pouco, e a gente vê evolução diferente de outras ocasiões, como você citou. Então, continua sem dúvida nenhuma, e a gente tem muito tempo agora, infelizmente, sem o Corinthians jogar, para que a gente volte melhor e que acerte os erros que o treinador identificou nesses últimos jogos. Caminho ali, Christian Barleta, né? Tem algum outro reforço? Vai buscar mais algum jogador? Ou você está satisfeito com o elenco? Fez um bom segundo tempo, infelizmente não conseguimos fazer o gol, mas a gente está sempre aberto a melhorar, né? Sem dúvida nenhuma, não tem nada, não existe nenhuma outra negociação sem ser o Christian, que está tudo praticamente certo, falta exame médico, mais detalhes para que a gente possa anunciar oficialmente. É um menino que fez um grande campeonato paulista, acho que a revelação, né, por enquanto. Então, o Corinthians está atento para reforçar e vai continuar trabalhando nesse sentido também. Mas a gente tem um bom time e não é... eu sei que hoje dói e falar isso hoje também é um dia difícil, mas quando você perde um jogo também não está tudo errado. Calma agora para analisar o que a gente pode melhorar para que a gente volte mais forte nos próximos campeonatos. Por favor, você como mandatário do Corinthians, o quanto você ajuda os jogadores nesse momento tão difícil para eles, como são experientes, mas o Fagner, o Fábio Santos, Gil perdendo pênalti, como é que você pode ajudar esses atletas? A gente tem isso muito claro aqui dentro, né? É um grupo de jogadores, você não tem um culpado, isso acontece no futebol, muitas vezes eles já resolveram jogos para nós, já ganharam títulos para a gente. Então, isso faz parte, todo mundo ganha e todo mundo perde junto. O torcedor pergunta muito como está o ambiente no vestiário e se você, por mais uma vez falar pra gente, Fernando Lázaro é o comandante do Corinthians, se você já conversou com ele, se conversou com os jogadores, o ambiente do vestiário, claro, é triste, mas se você já teve uma conversa com o comandante Fernando Lázaro. Cara, tive a conversa que eu tenho após todos os jogos, ou vitória ou derrotas, né? Isso que ninguém esperava ser eliminado hoje. Tínhamos aí uma expectativa grande nesse campeonato, assim como o torcedor, e uma expectativa também que foi criada pelo que o time vinha jogando nos outros jogos. Então, infelizmente, no futebol, em jogo eliminatório, você não pode errar. O Corinthians não fez um bom primeiro tempo e, infelizmente, a gente não sai daqui classificado. Agora, em relação ao treinador, não existe a menor possibilidade de mudança. É um início de trabalho e um trabalho que hoje uma eliminação muito ruim, muito triste, mas é um trabalho que vem evoluindo e o time, infelizmente, teve uma oscilação hoje no primeiro tempo e acabou com a nossa eliminação.